Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa nossa aula número 1 da Blueprint Vendas Exponenciais. Aqui eu vou trazer os principais insights, as principais informações que a gente usa todos os dias na Vendas Exponenciais para trazer crescimento para inúmeras empresas. E eu estou muito feliz que você tenha se interessada em saber como você pode trazer mais crescimento para o seu negócio, estancar as perdas, maximizar os seus resultados e que você esteja aqui comigo. A gente vai ter 3 aulas, eu já vou começar aqui sem enrolação, porque eu sei que o seu tempo é importante, assim como o meu. Vou começar aqui compartilhando já a minha apresentação, depois você vai ver como você pode fazer para receber essa apresentação também, e aqui juntos caminharmos nessa jornada em que a gente vai ter muito conteúdo prático para que você possa aplicar desde já aí na sua empresa. Esse é o meu compromisso. Eu sou a Mônica Lobenchus e eu vou falar com você como você vai poder acelerar os resultados da sua empresa a partir de alguns insights, de um pouco do conhecimento que a gente compartilha todos os dias no método das vendas exponenciais, que é a empresa que eu dirijo, a empresa que eu fundei, baseada aí na minha trajetória de crescimento acelerado de negócios. Então, o que a gente vai ver ao longo dessas aulas? A gente vai ver como que a gente pode fazer para vender mais, como que você pode ter o controle do crescimento da sua empresa, como é possível, sim, ter um faturamento previsível, você saber, afinal de contas, quanto você vai faturar daqui a 1, 2, 10 meses, saber se você está no caminho certo aí na sua empresa, ter estruturação e os processos certos para crescer de forma acelerada com tranquilidade. É isso que a gente quer e é isso que a gente vai ter ao longo dessas 3 aulas, que não tem fórmula mágica, que não tem pegadinha, mas tem sim aquilo que funciona no mercado, que já foi testado e comprovado e que a gente aplica de um jeitinho um pouco diferente aqui nas vendas exponenciais e que eu quero compartilhar com você. Tá? Então, o meu convite agora é que você fique comigo e preste bastante atenção. Vão ser só alguns minutos de aula, é tudo jogo rápido, então desliga um pouquinho o celular, para de prestar atenção em outras coisas, fica focado aqui porque o convite é muito simples. Hoje você deve ter uma empresa ou está começando a investir num negócio e você tem a chance de aprender algumas coisas muito importantes ao longo dessas 3 aulas, e eu posso afirmar que elas são importantes, porque a gente aplica em várias empresas e isso muda o jogo dos negócios. Você tem essa oportunidade de começar a aplicar isso agora, que você vai receber de graça aqui, ou você tem a possibilidade de se distrair fazendo alguma outra coisa e de novo ficar sem resultado. Então fica comigo que você vai ter 3 aulas, nessas 3 aulas a gente vai ver os seguintes temas. Na aula número 1, aquele planejamento que turbina negócios e que muitas empresas estão usando no Brasil e no mundo, eu vou compartilhar nessa aula de hoje com você. Na aula de amanhã, eu vou explicar o que você precisa fazer nesse exato dia para eliminar perdas e voltar a crescer. E depois de amanhã, na terceira aula, você vai ver como multiplicar os seus canais de vendas e escalar resultados. Tudo isso aqui de graça, com as melhores metodologias do mercado, de um jeito simples, que não precisa de investimento, para você começar a aplicar desde já. Eu sei que investir pode ser um problema para você, eu sei que ter tempo pode ser um problema para você, então tudo que eu trouxe não exige investimento e o uso do tempo é o menor possível, porque a gente já testou e aplica de um jeito que economiza muito tempo, porque eu sei que tempo é importante para você e a gente quer ajudar você a comprar mais tempo na sua vida, tá? Se você não me conhece, eu sou a Mônica Lobenchus, eu trabalho com áreas comerciais há mais de 30 anos, eu sou especialista em 2 disciplinas, uma que se chama gestão de mídias digitais, então eu sou do digital, e uma que se chama Growth Hacking. Growth Hacking é uma metodologia que ensina as empresas e projetos crescerem mais rápido, de uma forma muito acelerada, e é isso que a gente aplica aqui como um dos fundamentos da vendas exponenciais. Eu sou coordenadora de pós-graduação na FIAP, hoje a FIAP integra o maior ecossistema de ensino tech do Brasil. Sou professora de MBA no Sebrae, sou mentora de startups de empresas de inovação numa aceleradora global que se chama Founder Institute, sou conselheira de algumas empresas,
Sou empresária há mais de 20 anos e eu sou fundadora da Vendas Exponenciais, essa empresa sobre a qual falamos hoje e que veio compartilhar esse conhecimento com vocês. Mas o mais importante é de onde eu vim, né? Para chegar até aqui, por que eu estou aqui para falar com vocês? E eu acho que isso vale a pena ser dito. Ao longo da minha trajetória, eu fundei, escalei e vendi 2 negócios. Fui do zero à venda de 2 empresas. Uma delas, um produto digital, com presença em todas as regiões brasileiras, 20 unidades no Brasil, tudo baseado numa plataforma. Então, é um projeto inovador que veio de uma empresa que era tradicional e a gente conseguiu trabalhar de um jeito que as 2 empresas tinham uma boa carteira de clientes, um crescimento de faturamento muito expressivo, chegaram a ser vendidas e tudo que eu aprendi nessa jornada eu tenho compartilhado com dezenas, centenas de empresas nos últimos anos e a base do método das vendas exponenciais que eu vou trazer nessas 3 aulas para você. A gente não vai entrar no detalhe, porque não dá tempo em 3 aulas, mas você vai ter o principal, o que é importante para você já começar a aplicar na sua empresa. Não tem pegadinha, você pode começar a aplicar já, tá? Então, de onde eu vim antes dessas empresas que cresceram e foram vendidas, né? Eu vim de um cenário em que eu encontrava muita dificuldade, e é por isso que eu estou aqui hoje, né? Por isso que eu estou aqui hoje falando com você, porque eu tenho um comprometimento com todas as pessoas que estão no lugar em que eu estava antes de saber o que eu aprendi. E eu percebia que a minha primeira empresa, ela tinha uma certa dificuldade de crescimento, né? O que acabava fazendo com que a empresa não crescesse no ritmo que ela podia crescer? Porque ela tinha bons clientes, tinha um serviço de muita qualidade, mas o que impedia a minha empresa de crescer como ela deveria? A primeira coisa era o que eu achava que eu sabia. E aí eu já vou trabalhar somente nisso comigo pelo seguinte: muitas e muitas vezes a gente, quando começa a empreender, é muito bom numa coisa, nós somos muito bons tecnicamente no que a gente fazia. Quem é um arquiteto, quem é uma pessoa médica, quem é um desenvolvedor de software, às vezes é muito bom naquela disciplina, naquela parte técnica, mas não quer dizer que seja um bom administrador, um bom gestor de uma empresa, uma boa gestora. Uma coisa é você ser um técnico numa área, outra coisa é você empreender naquela área e fazer uma empresa inteira acontecer. Cuidar do financeiro, cuidar da gestão dos clientes, cuidar da entrega, é outra história. E eu achava, como boa técnica que eu era, inclusive premiada, já tinha 5 prêmios quando eu abri meu primeiro negócio, eu achava que eu sabia tudo. Então, uma das coisas que atrapalhou muito o meu crescimento foi justamente o que eu achava que eu sabia. Então, às vezes a gente acha que a gente sabe algumas coisas, e é esse achismo que faz com que a gente perca negócios. Outras coisas que me atrapalharam, o que eu de fato não sabia, eu não sabia algumas coisas muito importantes de gestão que eu vou contar para você e que atrapalharam muito o meu crescimento e que me fizeram perder muito dinheiro e especialmente muito tempo, muita oportunidade. Outro problema, o que eu sabia, mas eu não aplicava. Você já pensou nisso? Que às vezes a gente sabe de algumas coisas e a gente não aplica? E aí o pior de tudo, o que a gente sabe mas não aplica da forma certa, da forma assertiva. Então, aqui tem 4 pontos que acontecem em quase todas as empresas, que aconteciam na minha primeira empresa, e que a hora que eu comecei a desvendar esses 4 mistérios e dar ordem nisso aqui, a minha empresa começou a escalar, a vender muito mais, claro, com todas as metodologias que eu vou apresentar aqui para você. Eu não usei nada diferente do que eu vou apresentar aqui para você. E isso foi suficiente para que eu começasse a ter mais foco, um objetivo muito mais claro, um crescimento de fato acelerado e conseguisse conquistar aí as metas que eu tinha determinado para o ano, para os próximos anos e até de venda das empresas. Então, hoje eu te convido nesse exato minuto a pensar um pouquinho sobre o que você acha que você sabe ou o que você tem certeza que você não sabe, o que você sabe, mas não aplica, e aquilo que você sabe aplica, mas talvez não esteja aplicando do jeito certo. Você vai ver que eu vou te apresentar tudo que você precisa para crescer, mas tem uma coisa aqui muito importante que eu quero conversar com você agora, que é como a gente trabalha a nossa percepção para colocar tudo isso aqui em jogo e, de fato, crescer.
Por isso que eu convido você a não cair nas principais armadilhas que impedem o crescimento das empresas, além daqueles pontos que eu coloquei. E aí, quais são essas armadilhas? A primeira delas é o nosso cérebro. Por que eu estou falando do nosso cérebro do lado e coloquei neurociência? A gente aprende estudando neurociência que somos animais querendo manter a nossa conservação, manter a nossa sobrevivência, sobreviver, e aí a parte do nosso cérebro que cuida disso, a parte reptiliana do nosso cérebro, ela é primitiva, ela fala que para a gente sobreviver, a gente tem de gastar pouca energia, então é bom a gente não mexer muito, deixar do jeito que está, não mudar muita coisa. Por isso que é tão difícil a gente encontrar ânimo para mudar as coisas, por isso que dá aquela preguicinha, a gente não quer mudar, mas você não pode fazer isso, porque eu tenho certeza que você tem muito talento, que a sua empresa é maravilhosa, que você tem tudo para ter muita abundância nos seus negócios, para ter muita abundância na sua vida. Você tem muito, especialmente para que você possa compartilhar tudo que essa empresa faz para o mundo. Então, assim, dá muito trabalho ter uma empresa, não deixe guardadinho aí tudo que você sabe, porque é importante que você compartilhe com os outros, tá? Então, vamos seguindo aqui, que eu vou falar um pouquinho mais com você sobre outros problemas que acabam gerando aí as dificuldades que as empresas enfrentam, né? Então, é assim, deu preguiça? Acha que, melhor deixar como sempre foi? Pode deixar isso para lá, porque esse é só o seu cérebro primitivo falando que ele não quer novidades. Só que se a gente não mudar, a gente vai perder. Outra armadilha, o barulho do mercado, fórmulas mágicas. Gente, isso não existe. Vou contar para vocês. Quando eu comecei a desenhar esse método que fez com que as minhas empresas crescessem e que é o método que eu ensino, que é o método que eu aplico em dezenas, centenas de clientes, eu não tirei isso da minha cabeça. Eu fui descobrir o que o mercado fazia, o que as empresas que mais cresciam faziam, e fui adaptando tudo isso para a realidade das pequenas e médias empresas, para qualquer um poder fazer. Por isso que eu consigo aplicar isso numa série de empresas, inclusive consigo dar aula sobre isso, e inclusive consigo coordenar pós-graduações sobre essas técnicas, essas metodologias, as tecnologias. Agora, não existe fórmula mágica. E isso é bom eu te falar, que é a ótima notícia, você não precisa descobrir nada mágico. É tudo simples, só precisa fazer e fazer na ordem certa. É igual uma receita. A gente precisa acreditar que a gente dá conta de fazer na ordem certa. E quanto mais a gente fizer, melhor a gente vai ficar naquilo. Terceiro pontinho, o que atrapalha seu crescimento? Ser freestyle. O que é o freestyle que eu falo sempre? É inventar uma coisa mirabolante, nova, sendo que o mercado já mostrou que tem um jeito certo de fazer, que economiza tempo, que economiza dinheiro, que traz resultado. Para que você vai inventar um negócio? Não faça isso, só vai perder tempo, dinheiro, né? E não olhar para o contexto. O que eu quero dizer que não olhar para o contexto? Estou cansada de ver empresas que só olham para dentro do que está acontecendo com elas e elas não olham para o que está acontecendo no mercado. Vou dar um exemplo. Nesse exato momento, a gente está vivendo um boom da inteligência artificial e tem empresa que ainda não está usando inteligência artificial. Então, vamos olhar para o contexto, porque senão a gente vai ficar em desvantagem. Tá? Por que eu estou falando que você precisa fugir dessas armadilhas? Porque 80% das empresas que chegam para a gente aqui nas vendas exponenciais já caíram ou estão caindo nessas armadilhas. E isso custou muito dinheiro, custou muito tempo e muita energia para as empreendedoras, para os empreendedores, para a liderança e principalmente para o caixa da empresa. Então, fuja dessas armadilhas. E aqui é o seguinte, eu poderia não ter colocado isso aqui no curso, mas hoje eu considero que isso é uma fortaleza. Por isso que eu resolvi trazer eu vou chamar isso aqui até de um framework, de um template, um modelo, para que você não esqueça, por favor, não esqueça do que eu estou falando para você agora. Lembra que no slide anterior, estava falando para a gente não ser freestyle, ficar inventando coisas, para a gente dar um jeito de quebrar essa mania do nosso cérebro primitivo, não querer que a gente invente moda e fique sempre do mesmo jeito?
Porque o nosso mundo está mudando. E eu vou te falar até de onde eu tirei essa imagem. Tem um livro que está fazendo muito sucesso no mundo já há alguns anos e que virou leitura obrigatória das lideranças de todas as empresas. Se você for falar com os maiores CEOs do mundo, você vai ver que todos eles já leram esse livro, que se chama O Antifrágil. O que fala esse livro? Ele fala sobre um novo conceito de pessoas e um novo conceito de empresas no mundo. E ele fala mais ou menos o seguinte, eu vou trazer esse resumo para você, porque o meu convite para você, se eu falasse para você assim, venha para fazer 3 aulas para construir uma empresa antifrágil, talvez você não se movesse para fazer isso. Quando eu convido para conhecer estratégias de crescimento, que faz parte das empresas antifrágeis, as pessoas acabam vindo mais. Então, eu preciso trazer esse assunto, porque no fim do dia, ele é muito relevante para você. O que fala isso? Fala o seguinte, você já deve ter visto, assim como eu vejo todos os dias, que os nossos clientes estão mudando, que o mundo mudou. Eu acabei de falar que a gente está no meio da inteligência artificial, que tem muita coisa acontecendo. E aí, o que acaba acontecendo nesse contexto? Se a gente não mudar os negócios na mesma velocidade, eles quebram, eles reduzem, eles podem sumir do mapa. E eu não quero que isso aconteça com a sua empresa. Então, eu quero que você fique comigo aqui para você prestar bastante atenção, que eu vou explicar essa imagem que tem no livro de um jeito bem simples para você entender os movimentos que você precisa fazer. O autor desse livro, Taleb, ele é um filósofo que ele está, assim, revolucionando o jeito como as empresas têm se colocado no mundo. E talvez você nunca nem tenha ouvido falar sobre isso, ou talvez tenha, e eu vou te mostrar como é simples você se adaptar. Ele fala que no mundo existem empresas e pessoas e líderes que são frágeis, que são aqueles que sofrem com qualquer coisa que acontece, então eles buscam uma tranquilidade. Se soprou um ventinho numa taça de cristal, ela cai e quebra. A empresa não pode ser assim, a gente, como liderança, não pode ser assim. Ao contrário, ele também fala que existem aquelas empresas. Eu vou dar até um exemplo. O que poderia ser uma empresa frágil? Às vezes, uma startup que não tem uma proposta de valor muito clara, que ainda está muito frágil, ela pode ser considerada uma empresa frágil. Já ao contrário, robusto, né? É tão forte igual uma pedra que se soprar um vento, acontecer qualquer coisa, ela teoricamente não sofre nada. Mas ela tem um ponto de ruptura. A gente não fala água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela tem um ponto de ruptura. Vou dar um exemplo do que é uma empresa robusta. Os bancões. Sabe esses bancões que foram desafiados pelo Nubank e depois por todos os bancos digitais, quando eles começaram? Os bancões achavam que nada ia acontecer, que eles eram robustos como uma pedra. Mas aí veio uma empresa totalmente disruptiva, uma empresa diferente, que abalou a estrutura dos bancões. Então, eles também tiveram um grande problema. Aí, o autor fala das empresas que são resilientes. Antigamente a gente falava, é bom ser resiliente, é bom ser uma pessoa resiliente. Não é não, viu? Hoje em dia mudou, tá? Então, o que é resiliente, igual um potinho de borracha? Que ele se adapta, mas depois ele volta ao estado normal. Ele muda igual uma esponjinha, depois ele volta ao estado normal. Muitas empresas, por exemplo, durante a pandemia, fizeram isso, elas se adaptaram, elas fizeram uma mudancinha na época da pandemia, passou a pandemia, elas voltaram a ser como elas sempre foram. Elas não aprenderam nada com isso e voltaram a ser como sempre foram. E aí tem aquelas empresas que estão ganhando o jogo dos negócios no mundo inteiro, que são as empresas antifrágeis, que curiosamente são lideradas por líderes antifrágeis, lideranças antifrágeis. Você viu que tem um desenhinho aqui de um DNA? O que a gente fala? Que o antifrágil, ele não quer resistir igual uma esponjinha e depois voltar a ser o que era antes. Ele abraça essa desordem, ele se adapta, e ele evolui, ele muda a empresa. Então, a liderança muda o seu jeito de ser, os funcionários mudam o seu jeito de ser, a empresa vai mudando, ela vai se adaptando a essa nova ordem do mundo, a mudança no jeito em que os nossos consumidores compram, como eles tomam decisão. Antigamente era tudo na base da indicação, hoje em dia todo mundo se informa na internet. Se as pessoas, como nós,
Estamos mudando o nosso jeito de comprar, de consumir, de usar produtos e serviços e soluções. Por que as nossas empresas não vão fazer isso? Então, ao longo dessas 3 aulas, eu vou trazer técnicas e métodos para você crescer, eliminar perdas, maximizar resultados e tornar a sua empresa antifrágil. Para uma empresa ser antifrágil e crescer de forma acelerada, ela também precisa de uma liderança antifrágil. A gente precisa de pessoas com essa mudança mental, com essa mudança comportamental, pessoas que olhem para o caos e falem: oba, temos oportunidade de crescer, porque onde tem problema tem venda, você deve saber disso. Onde tem problema, a gente precisa de solução, e a solução é a base da venda. Então, onde tem problema, tem negócio, e tem negócio bom. Quando a gente vê problemas, a gente vê o caos, a gente abraça e fala: oba, aqui tem oportunidade de crescimento de forma acelerada, eu vou tornar a minha empresa antifrágil, a minha liderança antifrágil, e eu vou mudar minha mentalidade para uma mentalidade de abundância, porque o que não falta no mundo é oportunidade de negócios. Você está comigo até aqui? A gente já vai começar a parte prática, mas eu precisava trazer isso aqui para você, porque afinal de contas, uma empresa que quer crescer, ela precisa ter um objetivo que não é só vender mais. Ela precisa se adaptar para entender o que os clientes querem e poder levar essas soluções para ele. E isso aqui passa por uma liderança antifrágil, uma empresa antifrágil. Então agora você já aprendeu uma coisa totalmente diferente hoje aqui, porque essa empresa precisa ser antifrágil, começando pela liderança, ok? Então, o que eu quero ao longo desses 3 dias? Trabalhar o seu conhecimento, mas também a sua consciência, a sua percepção, que para liderar esse crescimento é necessário que você seja a prova de qualquer desafio. Que quando as coisas estão ruins, a gente sorria e fale: nossa, que coisa boa, tem negócio bom vindo. E que a gente saiba que a gente dá conta, porque eu vou garantir para você que no fim do dia, tudo é sobre aplicar os métodos do jeito certo. Não é sobre ter dinheiro, ter um bom vendedor, não é sobre nada disso. É muito mais simples. Você vai ver que você vai ter todas as ferramentas e o melhor de tudo, sem depender de ninguém. Nessas 3 aulas, eu vou te ensinar a usar tudo para você fazer sem depender de ninguém. Então, eu só vou pedir uma coisa para você, se você estiver aqui comigo agora: se comprometa com o seu sucesso e com a sua liberdade. Ninguém pode ser dono do seu tempo, ninguém pode ser colocar um limite no seu faturamento e no crescimento da sua empresa, da sua liderança. Então, vem comigo, se comprometa com o seu sucesso e com a sua liberdade, porque esses são os meus compromissos. Então, o que a gente precisa para crescer de forma acelerada? Muito simples, botar foco e eliminar as distrações. Foco e eliminar a distração. É como um atleta de alta performance. Imagina um nadador, imagina um saltador. Um atleta de alta performance, ele não fica olhando para os lados, se distraindo, olhando para o passarinho. Ele tem foco, ele treina o foco, ele elimina as distrações e ele bate recorde desse jeito. Eu vou começar hoje, eu já te falei sobre as empresas antifrágeis, como que isso muda a mentalidade do negócio e da sua liderança. E eu quero trazer para você um dos fundamentos das empresas antifrágeis e das empresas que mais crescem no mundo. Um jeito de fazer planejamento baseado em objetivos e resultados chaves. Você pode depois procurar no Google, chama OKR. O que são os OKRs? É um método de você fazer gestão e de você fazer planejamento, que ele leva em consideração os principais objetivos da empresa e metas para você chegar nesses objetivos. Isso aqui fez o Google, lá nos anos 2000, multiplicar seus resultados, ou essa metodologia, esse método de OKRs, ou OKRs em inglês, ele caiu no mundo quando o Google usou na virada dos anos 2000 e, de repente, os resultados do Google começaram a crescer demais. Como o Google fez tudo isso, as startups, as empresas de tecnologia do Vale do Silício foram conhecer esse método e aí se apaixonaram e começaram a usar também. Aí, todas as empresas espertas hoje estão se aproximando do movimento de inovação e das startups, conheceram esse jeito de fazer planejamento e estão usando também. Então, no mundo estão usando, no Brasil estão usando, empresa grande, empresa pequena, não custa nada
usar o OKR. É um método, é um jeito de fazer. Você pode ter dinheiro ou não. Pode ter uma equipe de milhares de funcionários ou pode ter meia dúzia de gente na empresa. Pode ser só uma pessoa, dá para usar. E o mais legal, olha só, isso aqui existe com sucesso desde os anos 2000, quando estava lá no Google. Mas a origem desse método é lá dos anos 70, lá de quando eu nasci, é lá dos anos 70. Ou seja, gente, é o que eu falei, ninguém está inventando nada de novo. A gente vai melhorando, vai aprimorando. E o que acontece é que muita empresa não conhecia isso e passou a conhecer. Eu, por exemplo, faço muitos workshops e dou muitos treinamentos em empresas gigantes sobre isso aqui, sobre o OKR, para que essas empresas apliquem no seu dia a dia. E elas aplicam, inclusive muitas empresas de tecnologia que estão crescendo demais. E aplico isso aqui também em startups, em empresas pequenas, empresas estão começando agora, então a sua empresa pode já começar. Claro que eu aplico nos meus negócios, inclusive na vida pessoal. Então a gente vai aprender a falar sobre esse planejamento que você vai fazer aí para a sua empresa, baseado em objetivos e resultados chaves. Então, o que fala, tá? Que você tem que ter objetivos claros. Então, para onde você vai levar a sua empresa daqui a 12 meses, por exemplo? O que são os resultados chaves, os KRs aqui, Key Results? É como você sabe que você está indo para lá. Digamos que eu queira ir daqui para Ribeirão Preto, daqui de Santo André, onde eu moro, para Ribeirão Preto. Eu sei exatamente o meu destino, o meu objetivo é chegar em Ribeirão Preto, mas eu posso ir para lá, posso pegar, falar, eu vou de carro para lá, vai ser uma longa viagem, mas eu posso ir de carro para lá. Então, como eu sei que eu estou chegando no caminho certo? Eu sei que eu peguei a rodovia certa, eu sei que eu passei por 1, 2, 3 pedágios, que eu passei pela cidade XYZ. Isso são os resultados chaves. É um jeito de medir que eu estou no caminho certo. Isso quer dizer o quê? Que a empresa pode mudar as estratégias no meio do caminho, mas ela não pode mudar o que ela quer conquistar. Se eu quero chegar lá em Ribeirão Preto, eu posso ir de ônibus, de carro, de moto, de avião, de helicóptero. Tem várias formas para eu chegar lá, mas eu preciso chegar no meu destino. O que mais que os objetivos e resultados chaves falam? Que você precisa ter um foco claro, eliminar distrações. E você precisa fazer um gerenciamento por trimestre, porque o que acontece? Você vai concordar comigo. Antigamente, até pouco tempo, as empresas faziam um planejamento de 12 meses, mas o mundo está mudando todos os dias, está mudando muito radicalmente. O que a gente desenhar hoje para daqui a 12 meses não vai valer mais. Então, é melhor a gente saber onde a gente vai, o que a gente precisa conquistar em 12 meses, dividir em trimestres e detalhar bem só o primeiro trimestre, para depois ir arrumando para os próximos e para os próximos. Assim, você vai ganhando conhecimento de um trimestre para o outro na hora de montar o seu planejamento. Então, o que acaba fazendo com que muitas empresas não consigam conquistar os seus objetivos e suas metas? É justamente a falta de conhecimento e dos métodos certos. Então, na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer um planejamento que não custa nada para sua empresa e que você vai poder começar a aplicar já. E o melhor de tudo, se você procurar por aí pela internet, você vai achar um monte de gente dando aula de OKR, OKR, ensinando a fazer, e você pode fazer todas essas aulas, mas eles não vão te contar o que dá errado. Como eu já apliquei isso em inúmeras empresas, eu te falo já o que vai dar errado. E eu já trouxe a solução para você não cair nessa armadilha também, porque eu quero que você tenha sucesso. Eu, de fato, acredito que empresárias e empresários e lideranças de empresa podem mudar todo o panorama do Brasil, toda a nossa economia, ao se fortalecerem, gerarem mais empregos, gerarem mais impostos e crescerem muito. Então, você conta comigo nessa trajetória. No que a gente acredita aqui nas vendas exponenciais? Que para tudo tem uma metodologia certa, né? É o que eu ensino na faculdade, é o que eu aplico todos os dias nas empresas, mas eu acredito em uma metodologia descomplicada. Por isso que aqui na Vendas Exponenciais a gente pegou tudo que funciona no mundo, testou, até achar o jeito mais descomplicado que tem de usar. Juntou com isso as tecnologias mais acessíveis. O que é isso? Tecnologia que é de graça, um monte de coisa de graça. A gente está usando inteligência artificial de graça, ferramenta para captação de leads, de interessados, tudo de graça. É isso que a gente põe nos nossos clientes.
junto com a experiência prática. Por que experiência prática? Porque a gente já viu que vai dar errado. Eu vou dar um exemplo para você. Uma das primeiras coisas que a gente faz aos nossos clientes é ajudar a rever como que está o funil de vendas, o CRM. Talvez a sua empresa já tenha um CRM, talvez não tenha. Talvez você, se você não tem, talvez você não saiba nem que existem CRMs de graça que você pode aplicar já. Agora, tem muita gente que monta o CRM do jeito errado e não acompanha do jeito certo. E a gente sabe que na prática isso vai custar caro. Por isso que a gente explica para os clientes o jeito certo, é a nossa experiência prática. Então, sempre que você ouvir falar nas vendas exponenciais, em mim, na Mônica Lobenschutz, você sabe que vai encontrar metodologias descomplicadas, tecnologias acessíveis e experiência prática de quem faz isso todos os dias e sabe o jeitinho mais rápido para dar resultado. E para falar que não sei o que estou falando, eu trouxe até um depoimento de uma cliente aqui, da Magali Martins. Ela é CEO da Congress Update. Então, depois vocês podem procurar essas empresas, elas existem aqui, nada é fake. Olha o que ela falou, ó. O diferencial da Mônica é que ela torna tudo simples. Ela nos passa tranquilidade, mostrando as soluções que podem ser ajustadas à realidade da nossa empresa, sem julgar a condição do nosso negócio, nem ostentar todo o seu conhecimento e experiência. A Mônica vai ajudando a traçar metas, estratégias de planos de ação dentro da realidade do dia a dia. Por que que a gente não julga? Porque a gente respeita as empresas, a gente respeita você que chegou até aqui, você que trouxe a sua empresa até aqui. A gente sabe como que é essa jornada e a gente quer caminhar junto, não contra. Então, vamos nessa que a gente vai crescer muito juntos. Então, eu vou passar para você um pouquinho de como que você vai fazer os seus OKRs para eles darem certo, esse planejamento. Essa pirâmide aqui é muito importante você ter em mente. Talvez você já tenha isso construído, talvez não tenha tão claro. Então você pode depois, né? Você pausa o vídeo, vai fazer isso aqui, ou assiste o vídeo inteiro e depois volta. Pensar que você precisa estruturar o seu negócio desse jeito aqui, como está essa pirâmide. Ela é mais ou menos assim, ó. Essa parte aqui de cima, essas três partes, primeiras partes aqui, elas dizem sobre a estratégia da empresa. E a parte de baixo fala sobre a parte tática, que é quando a gente entra em ação. Então, a primeira coisa é saber assim, para onde você quer levar a sua empresa, né? Onde você pensa em chegar com a sua empresa? O que você sonha para a sua empresa? Cada um de nós precisa ter um sonho. E muitas vezes, quando eu falo isso, quando eu aplico um trabalho desse, eu pego empresárias e empresários um pouco perdidos, porque eles estão tão engolidos pela rotina do dia a dia, por tanta coisa que está acontecendo na vida deles, que eles param de sonhar onde eles querem levar a empresa deles. Então, eu te convido a voltar a sonhar onde você quer colocar a sua empresa, porque eu tenho certeza que você pode chegar lá. Se você já sonhou isso, você pode. Aí você precisa descobrir o seu jeito para levar a sua empresa para onde você quer levar, né? Qual que é seu propósito? No que a sua empresa acredita? Tem várias formas no mundo. Vou dar até o exemplo dos bancos, que a gente acabou de falar dos bancos. Todo banco dá crédito. Agora, tem um jeito que é mais leve, descomplicado, tem um jeito que é mais conservador e com taxas altas. Então, com que jeito você quer fazer isso? E aí você vai pensar na estratégia, né? Que ações concretas você pode realizar para cumprir, para entregar essa visão e essa missão. E aí a gente vai trabalhar o planejamento aqui embaixo, ó, nesse objetivo de curto prazo, talvez um ano, e essas metas para saber se a gente está chegando lá, tá, pessoal? Ó, vou avançar rápido. Agora eu vou fazer uma coisa aqui com você. Eu vou te mostrar que muitas vezes, que acaba acontecendo, as empresas se perdem aqui e elas falam, eu não sei mais onde eu quero botar minha empresa, qual que é o jeito diferente dela fazer as coisas. Aí eu gosto de aplicar um método, uma metodologia que chama Golden Circle, que é essa aqui, tá? Então, você pode também procurar na internet como que aplica isso aqui. Eu vou depois mandar uns materiais complementares para quem quiser. Ela fala para você pensar um pouquinho sobre o que a sua empresa faz, como a sua empresa faz e por que ela faz desse jeito. Por que que isso aqui é tão poderoso, apesar de ser uma coisa que cabe em uma tela? E eu convido você, depois de terminar essa aula aqui, tomar uma água, respirar fundo, refletir um pouquinho sobre essas três perguntas, porque é muito fácil saber responder o que que a sua empresa faz, que produto que ela tem, que solução que ela entrega. Quando a gente pergunta o jeito,
como ela faz, esse processo, esse jeitinho da nossa empresa, às vezes a gente já dá uma travada ali para enxergar esses nossos diferenciais, a nossa qualidade, o nosso atendimento, ou às vezes a nossa inovação, o acolhimento que a gente tem. Então, qual que é o jeitinho dessa empresa? Como essa empresa faz isso? Aí eu te convido a pensar por que ela faz isso. Porque aí a gente vai achar todos aqueles propósitos e motivações que pessoas como você e como eu, que estão à frente de negócios, têm, né? Eu já falei, vou reafirmar agora, eu passei por muita dificuldade nos primeiros anos da minha primeira empresa, por não conhecer metodologias que eu poderia usar. E depois que eu conheci, eu achei que era só para as empresas gigantes. E só consegui aplicar nos meus negócios, porque eu dei um jeito de simplificar aquilo. E é desse jeito que a gente aplica nas empresas que estão aqui com a gente na Vendas Exponenciais. Depois eu descobri que tem um monte de tecnologia simples que eu podia sim trazer para o meu negócio. E depois eu descobri que eu podia ter mentores, pessoas que já tinham passado por aquele caminho, que tinham experiência e iam economizar o meu tempo e meu dinheiro. E aí, quando eu desvendei tudo isso, consegui aplicar isso com sucesso nos meus negócios para que as minhas empresas crescessem, eu chegasse ao ponto de vendê-las. Eu assumi o compromisso de fazer isso com outros negócios, e é por isso que eu estou aqui com você hoje, fazendo essas 3 aulas de graça, entregando boa parte do que a gente tem na Vendas Exponenciais para você. Faça esse exercício depois, porque se você não souber para onde você quer levar a sua empresa, de que jeito você quer levar a sua empresa e por quê, qual que é a grande motivação, vai ser muito difícil você fazer um bom planejamento. E aí, eu não quero que você caia nas armadilhas que tantas empresas caem, tá? Outro ponto, lembra que aqui a gente falou, né? O que a gente faz, de que jeito que a gente faz, né? Qual que é o nosso processo, o nosso jeitinho e por que a gente faz? Poderia ter mais um círculo aí pequenininho que é para quem a gente faz, né? Para quem a gente faz isso? Para quem a gente faz? Eu posso afirmar. Eu tenho clientes muito grandes, multinacionais, mas a maior parte dos meus clientes é formada por pequenas e médias empresas. Porque eu sei que as grandes, as que inclusive me contratam, elas poderiam contratar qualquer consultoria, qualquer empresa que elas quisessem. Mas muitas vezes as pequenas e médias não sabem nem com quem falar, porque vai para alguma consultoria que não sabe falar a língua deles. Pior de tudo, vai parar na mão de um consultor que nunca teve uma empresa, que nunca fez isso na empresa dele. Então, como é que ele vai poder ajudar e fazer isso na sua empresa, não é verdade? É uma coisa meio curiosa, não é? Então, para quem você faz, né? Qual que é o público do seu produto, da sua solução, do seu negócio? Então, para quem você faz? E aí aqui fica esse mapinha que talvez sua empresa já use, que é o mapa de empatia. O que a gente faz aqui? A gente pensa no nosso cliente, naquele cliente que faz sentido para o nosso negócio, e a gente para se colocar no lugar dele, por isso que chama mapa de empatia, né? Aí é aquela hora em que a gente para de querer oferecer as nossas coisas do jeito que elas são, porque esse aqui é o melhor serviço, o melhor produto para o cliente, e pensa no cliente, né? Olha aqui, quais são as dores do nosso cliente, quais são os ganhos que ele quer ter, né? O que ele quer da vida, quais são as suas expectativas, que ele anda pensando hoje? Ele está preocupado, não está conseguindo avançar, está com uma série de problemas, o que ele anda falando? A gente começa a mapear o que está acontecendo com o nosso cliente. Isso é muito importante para fazer um planejamento, porque tudo que a gente planeja na nossa empresa é para o nosso cliente. Então, a gente precisa saber quem é essa pessoa. E aqui tem outra ferramenta muito importante para o seu planejamento não ir água abaixo. Então, você já sabe que precisa descobrir o que você faz, como, qual que é o jeitinho da sua empresa, por que ela faz daquele jeito, para quem ela faz. E esse ponto aqui, essa aqui é uma das ferramentas, a matriz SWOT, uma das ferramentas mais antigas que existem, mais óbvias, é de graça. Olha aí, gente, é 4 quadrantes, e um monte de gente não conhece, um monte de gente não usa, tá? E muito importante, a gente entra em algumas empresas que falam, Mônica, eu já fiz o mapa de empatia, já fiz a análise SWOT. Se faz mais de 6 meses, joga no lixo e faz outra, porque o mundo já virou do avesso em 6 meses. O que você fez há 6 meses, para cá, para planejamento, não serve mais. Pode jogar fora e fazer tudo de novo, porque o mundo já mudou.
O seu cliente já pensa diferente, as suas forças já mudaram. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai dividir aqui os 4 quadrantes. Num deles, você vai olhar para dentro da sua empresa. No outro, você vai olhar para fora. E isso é poderoso, porque muita gente só olha para dentro da empresa. O que você vai fazer dentro da empresa? Uma lista de tudo que você tem de força. Por exemplo, produto de qualidade, um bom atendimento, um bom prazo de entrega, pós-venda, um marketing forte, comercial forte, tudo isso é força. Aí você vai listar todos os pontos negativos. O que pode ser ponto negativo? O marketing, as vendas, a qualidade, o atendimento, a matéria-prima, pós-venda, prazo de entrega, falta de tecnologia, falta de processo, vai botar tudo aí. Alta rotatividade de funcionário. Aí você vai olhar para fora. Então, você já olhou para dentro da sua empresa, aquilo que está indo bem, aquilo que não está indo bem. Aí você vai olhar para fora. O que está acontecendo fora? Né? O que você enxerga como uma oportunidade e como uma ameaça? Vou dar um exemplo. A inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é oportunidade para muitos, mas ela é ameaça para muitos também que não sabem usá-la ou que acham que ela não deve fazer parte do seu dia a dia. Uma mudança na lei pode ser uma ajuda ou pode atrapalhar. Um fortalecimento de alguns concorrentes pode ser uma ameaça. Então, como a sua empresa vai se preparar para isso? Uma crise econômica, uma guerra no mundo, uma pandemia. Por que isso aqui é importante? Porque o pessoal vai fazer o planejamento estratégico sem olhar para o que está bom na sua empresa. Quando você olha para o que está bom, você tem de pôr no planejamento um jeito de fortalecer o que está bom. Quando você olha para o que está ruim, você precisa botar lá no planejamento um jeito para neutralizar ou transformar o que está ruim. Quando você olha para ameaças e oportunidades, a mesma coisa. O que tem de oportunidade no mercado que eu posso usar no meu planejamento para crescer ainda mais? E o que tem de ameaça que eu preciso dar um jeito de neutralizar lá no meu planejamento para que eu não sofra com ele nos próximos meses? Vocês percebem como tem um monte de gente que, primeiro, não faz planejamento, então sua empresa já vai sair na frente de todas essas. Segundo, faz planejamento só de achismo, só do que está dentro da cabeça da pessoa, não usa uma ferramenta. É por isso, gente, que tem empresas grandes ganham o jogo. Não é só porque elas têm dinheiro, mas porque elas sabem o jeito de fazer as coisas. E elas fazem isso aqui, gente. Elas fazem isso aqui todo ano, o ano inteiro. Por que sua empresa não vai fazer? Por que aquele empresário que está ganhando o jogo dos negócios perde o tempo dele fazendo isso? Porque é importante. Então, é assim, se você vai fazer planejamento, você já está anos-luz na frente dos outros. Se você vai fazer um planejamento em que você olha para o seu cliente, em que você olha para o jeito que você quer entregar valor no mundo, para o que a sua empresa faz, como ela faz, com que propósito, em que você olha ali o que está forte, forças e fraquezas internas da sua empresa e oportunidades e ameaças do mercado, seu planejamento já está maravilhoso, forte, crescendo e com uma alta probabilidade de te trazer muitos resultados e te afastar das perdas. Você concorda comigo? E olha só, gente, nesses minutinhos de aula grátis, você já aprendeu sobre empresas antifrágeis, você já está aprendendo sobre fazer planejamento usando objetivos e resultados chaves, os OKRs. Aprendeu a fazer a técnica do Golden Circle. Aprendeu a fazer mapa de empatia e análise SWOT. Estamos indo bem, né? Vou até tomar uma água, porque nós estamos gravando tudo ao vivo. Vamos, então, aplicar os nossos OKRs na prática. Como que você vai fazer? Você já pensou em tudo aquilo e fez as anotações. Tem que saber o seguinte, você tem um objetivo para onde você quer chegar. Essas metas, para você saber se você está no caminho certo, elas têm de seguir esse formatinho aqui da meta SMART. A gente fala que a meta SMART são as metas que mais dão resultado no mundo, porque elas são muito específicas, elas precisam ser medidas, então tem que ter a gente tem de conseguir medir, precisam ser atingíveis, mas precisam ser relevantes, desafiadoras, então é assim, não pode ser uma meta muito facinha, nem absurda, porque senão o nosso cérebro não acredita nela.
e precisa ter um tempo definido. Eu vou dar um exemplo. Chegar, faz de conta que eu estou indo ainda lá para Ribeirão Preto. Chegar no meio do caminho lá, não sei que cidade que pode ter, em 2 dias. Então, assim, a gente vai medir aqui, para o âmbito das empresas. Lançar um produto novo em 3 meses. Então, hoje foi muito específico, é um produto novo em 3 meses. Eu coloquei um tempo aqui, é bem específico. E aqui eu trago para vocês o jeitinho, a fórmula do bolo para vocês definirem os OKRs. Um objetivo, para onde nós vamos, é a direção do barco. Resultado-chave, como que eu sei que eu estou alcançando o progresso, que eu vou alcançar aquele objetivo? Como que eu vou medir isso? E a iniciativa, que é o que eu preciso fazer hoje para conseguir chegar nesse pedaço do caminho e alcançar o meu objetivo. É muito simples, gente, é tão simples que todo mundo quer fazer, tá? Ó, eu trouxe aqui até um exemplo prontinho para você. Quem quiser depois vai receber isso aqui por e-mail, é só clicar lá no link da inscrição do vídeo que vai receber, tá? Por exemplo, o objetivo, a gente sempre fala que ele é mais qualitativo, ele é inspirador, ele tende a mostrar, assim, para onde, né, qual que é o nosso sonho grande, para onde nós vamos. Olha aqui um exemplo, tornar-se líder de mercado em inovação de produtos. Como que a gente poderia dividir os resultados chaves? Nesse formato aqui, olha, se eu quero ser, olha o que eu coloquei, se eu quero ser líder de mercado em inovação de produtos, eu posso colocar como uma das metas, um dos KRs aqui, dos Key Results, lançar 3 novos produtos inovadores até o final do trimestre, ou aumentar a participação de mercado em 15% nos próximos 6 meses. Então, depois desse material aqui, que vocês podem receber, eu coloquei alguns exemplos para vocês, tá? Exemplo aqui de resultado-chave ligado à venda, então eu já coloquei exemplo aqui de objetivo e resultado-chave, se você for colocar para vendas, para você fazer. Sobre inovação, coloquei exemplo para engajamento de cliente, para eficiência operacional e também para o desenvolvimento do seu time. E como que é o formatinho? Né? Muitas vezes o pessoal fala, Mônica, como é que eu desenho isso? Você pode usar um negócio assim, em que você vai colocando, eu tenho um objetivo aqui, aí eu vou dividindo aqui o resultado-chave. Você pode usar como se fosse uma planilhinha, que você monta lá os quadrinhos, tá? Tem ferramenta, tá, de mercado, gente, então você pode usar, tem um site que você entra que chama Miro, M-I-R-O, no Miro tem os modelinhos prontos, é de graça, você entra lá e preenche, tá? Do Google tem o Jamboard, no Jamboard tem os quadrinhos com os post-its, você pode colocar um post-it do objetivo, embaixo colocar os resultados chaves, e embaixo os planos de ação que eu preciso fazer hoje para alcançar isso, tá? Vou pegar um exemplo aqui, olha, vamos pegar um exemplo. Se o meu resultado-chave é conduzir treinamentos mensais que alcancem uma participação de 95% da equipe, o que eu preciso fazer hoje? Uma pesquisa sobre quais são os treinamentos necessários, montar um convite, reservar a sala, chamar os instrutores, fazer uma agenda para o dia que vai acontecer o treinamento. Então, tem uma série, tem o passo a passo aqui, que é a iniciativa. Tá? Então, a gente sempre, a cascata é objetivo, no máximo, tudo a gente fala que é de 3 a 5 objetivos, para cada um deles, de 3 a 5 resultados chaves, e para cada um deles, o conjunto de iniciativas, o plano de ação, tá bom? Então, eu já coloquei aqui. Não vamos esquecer de definir o objetivo, a partir dele definir os resultados chaves, são as metas SMART, fazer o cascateamento até o plano de ação e, muito importante, acompanhamento e revisão. Tem de olhar para isso toda semana. Depois que fez e contou para a empresa inteira, e aqui tem uma coisa muito importante, em geral, a alta liderança, os donos da empresa, os diretores, falam o objetivo, para onde nós vamos. E chamam o time para o time falar como nós vamos. Então, o meu objetivo é ir para Ribeirão Preto,
Time, vamos para Ribeirão Preto. O time vai falar, peraí que a gente vai fazer a reunião, vai ver qual o melhor jeito, quando a gente vai, como que vai acontecer. Essa colaboração, esse jeito de fazer junto, faz os funcionários aderirem mais ao planejamento, porque não é de cima para baixo, eles participam, eles são os especialistas que vão ajudar a falar como vai chegar. E se você acha que seu time não está nesse momento de fazer ainda, começa a fazer um objetivo só, com 2, 3 resultados chaves, e veja como seu time vai avançar rapidamente, tá? O que é importante? Definiu tudo isso, comunica para a empresa inteira, deixa colado em algum lugar, ou usa um desses quadros virtuais que eu falei, o Jamboard ou o Miro, e toda semana acompanha a evolução. Tá? Vai começar, vai fazer isso pela primeira vez? Não precisa fazer para a empresa inteira, pode fazer para um projeto só, para uma área só. Começa com um comercial, por exemplo. Coloca algumas coisas que vão te trazer uma vitória de curto prazo, porque isso deixa todo mundo animado e é muito mais fácil. Tenha os seus guardiões de OKRs, né? Quem são os guardiões? São as pessoas que vão cuidar para que isso aconteça durante o ano, para que o que está no planejamento seja executado. Dê bastante transparência para isso e acompanhe toda semana os resultados. Olha, eu deixei até escrito aqui o Miro, que é um quadro gratuito, digital, e o Feeds, que é uma plataforma que você paga e você pode pôr os seus OKRs, mas o Miro é grátis e vocês podem usar, tá? São essas as ferramentas, estão aqui, eu deixei o Jamboard também, que você pode usar. Então, eu te ensinei como faz o planejamento, do jeito que você escreve, até onde você coloca, te dei a plataforma grátis, não tem desculpa para você não fazer seu planejamento e não crescer. É simples. Se você juntar seu time, você faz isso aqui em poucas horas. Em empresa gigante, a gente faz isso aqui em um dia. Vai dar certo, gente. Vamos começar a aplicar na prática? Ó, pensa aí nas conquistas que vocês querem para daqui a 12 meses, um ano. Defina 3 metas que vão mostrar se você está nesse caminho certo, nesse grande objetivo que você quer conquistar. E aí, faz o detalhamento só para o primeiro trimestre. Não detalha para o ano inteiro, porque primeiro você vai demorar 1 milhão de anos para fazer seu planejamento, segundo que no segundo trimestre alguma coisa já vai mudar, porque você vai ter aprendido tudo que você fez no primeiro tri, vai te dar conhecimento, vai te dar informações para você melhorar o planejamento na sequência. Então, aí você vai fazendo esse aprimoramento. Combinado? Pessoal, a gente falou de muita coisa hoje aqui, eu não quero que você fique cansado, porque tem mais 2 aulas, hein? Nos próximos dias. A gente falou sobre o planejamento, sobre as empresas antifrágeis e porque a sua empresa precisa se tornar antifrágil e a sua liderança também. A gente falou sobre o planejamento com OKRs, que é o planejamento que as empresas que mais crescem no mundo usam e que você pode pôr de graça na sua empresa. Falamos sobre armadilhas que fazem com que esse planejamento não funcione em algumas empresas, como não conhecer aonde a empresa quer chegar, por que ela quer chegar, de que jeito ela quer chegar, para quem ela quer trabalhar. Eu apresentei para você o Golden Circle, apresentei para você o mapa de empatia, apresentei para você a análise SWOT. A gente falou de tudo isso para que você consiga fazer o seu planejamento até onde você vai escrever, que pode ser um quadro colaborativo, como o Jamboard ou o Miro, por exemplo. Você está com tudo pronto para começar a planejar. Não perca mais tempo, ok? Vamos relembrar um pouquinho do que você viu nessa aula comigo? Vimos o planejamento que turbina negócios, OKRs, é o planejamento que mais dá resultado no mundo. É de graça para sua empresa usar agora. Eu aplico isso num monte de empresa e eu vejo os resultados, posso garantir. Você aprendeu sobre Golden Circle, mapa de empatia de persona, análise SWOT, muitas outras ferramentas que a gente falou aqui hoje. E lembra sempre que assim, todo mundo consegue, gente. E olha, eu vou falar, eu acompanho empresa de tudo quanto é tipo, e assim, todo mundo consegue. É só seguir o simples. Metodologias descomplicadas, tecnologias acessíveis. Ó, passei tecnologias grátis aí de quadros colaborativos. Experiência prática. Bora colocar tudo isso em jogo para que você fique ainda mais motivada, mais motivado. Eu trouxe mais um depoimento de um cliente nosso aqui, a Kátia Alves, ela é diretora da VIP Solutions, que é da área de telefonia. Olha ali, ó, a experiência com a consultoria foi determinante na estruturação do setor de vendas, para que fosse possível encontrar as melhores ferramentas para nos dar visão
de todas as etapas e funil de vendas, além de abrir outras frentes de vendas. O resultado está sendo muito positivo. Então, se ela pode, você também pode, e o meu convite é que você venha comigo. Eu te vejo na próxima aula, em que a gente vai falar sobre o que você precisa fazer hoje para eliminar perdas e voltar a crescer. É uma aula um pouquinho mais curta, tá, pessoal? Essa aqui é de planejamento, precisava ser mais robusta, tá bom? Se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, em que eu sempre antecipo as novidades, tem o QR Code aqui, você pode entrar, já escanear essa tela, você participa da comunidade gratuita das vendas exponenciais. Eu sempre compartilho coisas novas lá, tendências, grupos, eventos, antecipo o que eu estou fazendo e você pode, já que você está firme no jogo do crescimento, vir comigo. O convite está feito. Muito obrigada pela sua presença e pelo seu comprometimento. Eu vejo você na próxima aula. Deixa eu parar essa apresentação aqui, em que a gente vai falar sobre novas formas de você crescer no seu negócio e como você vai estancar já suas perdas e pegar o seu rumo aí para o crescimento. Eu te vejo amanhã na próxima aula, hein? Obrigada.